Boa aula a todos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar seus lugares. Irmãos, estou muito feliz, né, por estar aqui nesta manhã. Sabe, irmãos, eu recebi um desafio tão, assim, grande, né, que me deu vontade de correr. Que me tirou meu sossego alguns dias. Eu estava realmente muito preocupada, né? Irmãos, nós estamos passando assim por um período, né? Assim, de quarentena, né? E nós temos assim muito tempo para a gente pensar, né? E eu, né, estava pensando na minha casa, né? Falei, eu estou com uma vontade, sabe, de trabalhar com a escola dominical. Eu tenho, né, alguns trabalhos na igreja, né, secretaria, tem a comissão de festa. Mas o que eu estava com vontade mesmo, né, de trabalhar na escola dominical. Eu estava assim com saudade, né, assim das irmãs. Eu gosto de lecionar, mas não é assim longe, não, irmãos. Eu gosto de ficar assim bem pertinho das pessoas. Quando eu ensino as irmãs, né, eu sempre chamo as irmãs para bem perto, né? E tem hora que as irmãs querem ficar longe, e eu quero elas bem perto, para poder ouvir, para não perder tempo. E eu estava com vontade de fazer este trabalho, mas eu falei assim, eu não sei quando eu vou fazer, eu não sei se eu vou ter mais tempo, porque, conforme as coisas estão indo, eu não sei se vai ter mais classe este ano. Mas, irmãos, eu estava pensando, eu falei assim, se eu for lecionar, eu vou fazer muito melhor. Eu vou me preparar e eu vou fazer assim uma aula extraordinária. E eu pensando, eu vou fazer assim bem melhor. E, irmãos, esses dias, né, eu voltei, né, para a igreja, depois de um longo tempo, né, e eu recebi esse convite. E, irmãos, é muito maior, né, do que ficar ali na classe. É muito maior. E eu nem queria. Mas o presbítero Rodrigo falou, olha, eu tenho uma lição aqui, que ele quis dizer, ó, está parecido com você. Está a sua cara essa lição para selecionar. E eu, irmãos, eu nem assim, eu falei, ó, eu não sei se eu vou querer, não. Mas, irmãos, nós somos igual Jeremias, né? Jeremias, ele queria fugir ali, né, daquele trabalho de ser profeta. Mas Jeremias tinha o quê? Ele tinha uma chama dentro dele, assim, sabe? Aquela chama que não deixava ele sossegado. Então, Jeremias, ele decidiu, sabe, irmãos? Decidiu deixar Deus usar. O que Deus queria fazer, ele deixou Deus fazer. E Deus falou para ele assim, faça como Jeremias, deixa ser usado. Irmãos, estou aqui, sabe, não porque eu sei. Mas, irmãos, é porque eu me propus a fazer. Não sei o tempo que eu vou usar, né? Não sei o quanto tempo, se eu vou falar só um pouquinho. Se o Rodrigo, né, nosso presbítero, vai terminar. Mas, irmãos, estou aqui, sabe, para fazer a vontade de Deus. Amém? Irmãos, estamos na lição de número 4. Lição de número 4. E o nosso título nos diz, crise
também é oportunidade de, irmãos, de recomeço. Crise, oportunidade de recomeço. Hoje, irmãos, a palavra que está em alta é crise. Você liga a televisão, só fala em crise. Nas redes sociais, em crise. De repente, irmãos, a crise chegou, né? Chegou, e ela chegou, irmãos, como um tsunami. Ela chegou, e aquelas ondas, irmãos, as ondas invadiu o mundo. Atingiu a saúde. Atingiu, irmãos, a economia. E agora, irmãos, com a crise nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas melhores. E, irmãos, nós somos agora pessoas mais limpas. Coisa que era para a gente fazer há muito tempo, né? A gente ir no supermercado, né? A gente tinha que limpar nossas compras. A gente colocava do mesmo jeito na nossa despensa. Até mesmo na nossa geladeira. E a crise veio e mudou. Os nossos varais eram roupas, agora nossos varais têm o quê? Tem muitas sacolas. Vocês já viram? Passam por aí. O varal está cheio de sacola. Cheio de máscara. A crise mudou. E mudou, irmãos, às vezes, irmãos, melhor. Nós éramos pessoas conectadas com o mundo. Mas, irmãos, nós não éramos pessoas conectadas com nós mesmos. Então, agora, nós temos tempo para pensar. A gente só olhava para frente, agora nós olhamos para os lados. Entendeu? A gente olha para os lados. A gente consegue olhar para os invisíveis. Porque as pessoas estão ali na praça bebendo, estão mendigando, e a gente não tinha tempo para olhar para eles. Agora, nós estamos olhando, estamos vendo, estamos olhando para os lados. E, irmãos, era muita correria, muito trabalho, muito estudo, muita ocupação. E aonde, irmãos, que o nosso Deus estava ficando? O nosso Deus, ele estava ficando, irmãos, de lado. Não tínhamos tempo para Ele. Agora, irmãos, com essa crise, nós estamos o quê? Mais crente. Estamos mais perto de Deus. Estamos, irmãos, pessoas melhores. Estamos agora perdoando mais. Não é isso, irmãos? Eu não sei se você já viu pessoas mais crentes. Eu já vi pessoas mais crentes. Às vezes eu até brinco com elas. Eu falo, fez bem, né? A crise fez bem. Agora estou vendo que você está mais crente, mais alegre. E está contagiando quem está triste. Então, irmãos, isso é positivo. Mas na crise, irmãos, é hora de quê? De descoberta. Você descobre talento. Tem gente que cozinhou e agora está conseguindo fazer tantas coisas que está até vendendo. Crise é o quê? O que diz a nossa lição? Oportunidade de recomeço. Oportunidade de recomeço. Agora, irmãos, o que é recomeço? Você me diz, mas é tão simples, é tão fácil. É começar de novo.
é tudo novo. É o quê? É um novo começo. Irmão, segundo o dicionário, recomeçar significa mudar, voltar a fazer as mesmas coisas, mas com uma nova e diferente perspectiva. É a definição de recomeço. Eu posso, irmãos, recomeçar aquilo que eu já faço. Só que, irmãos, eu preciso fazer diferente aquilo que eu já faço. Eu preciso me aprimorar, aperfeiçoar, melhorar. Isso é o quê? Recomeço. Existem diversas razões que podem nos levar a querer recomeçar a vida. O que é, por exemplo, irmãos? O fim de um relacionamento, uma falência, ou até mesmo a preocupação de que até agora nós não saímos do lugar. Essas e outras razões podem levar à ideia de tentar o quê, irmãos? Um recomeço. Irmãos, a nossa lição de hoje, ela fala de crise, oportunidade de recomeço. Aqui, irmãos, nós temos o quê? Nós temos uma história. Nós temos um contexto. E eu falei, eu não sei como é que eu vou desenrolar essa lição. Tem aqui uma história, e eu não sou acostumada a contar assim, né? Uma história grande, né? Mas eu vim, irmãos, estou aqui. E Deus, sabe, irmãos, há alguns dias Ele estava falando comigo, né? Sobre confiar nele, confiar nele. E eu vim, irmãos, confiando no Senhor. Hoje, como nunca, preciso confiar no Senhor para Ele me ajudar. Então, irmãos, nós temos ali uma história. E, irmãos, sabe quando ela acontece? Essa história aqui da nossa lição? Ela acontece, irmãos, no período dos juízes. No período dos juízes. O período dos juízes, irmãos, levou a cerca de 325 anos. Segundo a história. Esse acontecimento aqui, irmãos, ele acontece na primeira metade desse governo dos juízes, na primeira metade. Irmãos, o juiz naquele tempo não era um juiz legislador, mas ele era um líder militar. Não tinha rei naquele tempo ainda. E nesse período, irmãos, era um período que obscuro, um período de pecado, um período de idolatria, de corrupção. A Bíblia nos diz que cada um fazia o que bem queria. Não é isso, Rodrigo? Cada um fazia o que bem queria. E nesse período, irmãos, o que acontece em Belém? Se eu tivesse na minha classe, né, as irmãs iam, né, me ajudar, né, e interagir. Então, irmãos, nesse período, em Belém, acontece o quê? Uma fome, uma escassez de alimento. A Bíblia não nos fala a causa, mas eu acredito que seja por causa do pecado, o juízo de Deus. E aonde, irmãos, que está a família de Elimeleque?
ali a gente tem uma família que vai fazer uma decisão, que é a família de Elimeleque. E esta família está onde? Está em Belém. Vocês já vão entender. Belém é casa do pão. Belém é a casa da fartura. Onde tem comida, pão. Mas interessante, irmãos, que você vê aí, na casa do pão, está faltando pão. Está faltando pão. E, irmãos, um homem preocupado, Elimeleque, está preocupado. Por quê? Porque o que ele vai dar para os seus filhos? Obrigada. O que ele vai dar para os seus filhos? A fome, irmãos, é terrível. Eu não sei se alguém aqui já passou fome. Você pode passar necessidade, mas se você procurar o que comer e não tem, é diferente. Ali, irmãos, na casa do pão, está faltando pão. Que ironia, né, irmãos? Pode isso acontecer? Irmãos, faz parte. A Bíblia diz o quê? Que no mundo tereis aflições. Tereis aflições. O Salmos 23, ele nos diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, não vai faltar alegria, mas também não vai faltar tristeza, também não vai faltar adversidade. Na vida dos servos do Senhor, também, irmãos, as tribulações, as adversidades, elas fazem parte. Mas, irmãos, nós temos uma promessa que o choro, ele pode durar o quê? Uma noite toda, mas a alegria, ela vai vir quando, irmãos? Pela manhã. A Bíblia diz, né, olha, vai ter aflição, mas o que é que nós temos que ter, irmãos? Nosso ânimo, irmãos, ele tem que ser bom, ele não pode ser ruim. E ali, irmãos, estava faltando, né, alimento. Mas, irmãos, ele e a sua família estavam, irmãos, no lugar da bênção. No lugar da bênção. Lugar aonde o Senhor tinha colocado. E ele, irmãos, ele toma uma decisão de partir, de sair de onde, irmãos? Do lugar da bênção, sair da casa do pão. Irmão, a crise, ela vem, ela chega, mas olha, irmãos, ela tem um prazo de acabar. Ela não dura uma vida toda. Uma hora para outra, ela vai passar. Elimeleque, irmãos, ele toma o quê? Uma decisão de sair do lugar da bênção. Olha, irmãos, o servo do Senhor, ele tem um dono. Nós temos um dono. Nós, irmãos, nós temos um Senhor. A gente não se manda. É o Senhor quem manda na nossa vida. Se está ruim, mas se o Senhor não mandou a gente sair, a gente tem que ficar. Porque aonde o Senhor ele nos colocou, irmãos, Ele vai nos sustentar. Glória a Deus. O Senhor, Ele vai, irmãos, nos abençoar aonde Ele nos colocou.
Então, irmãos, as nossas escolhas, elas têm que ser feitas, irmãos, como diz a nossa lição, com os olhos do Senhor. Com os olhos do Senhor. Aqui, irmãos, nós vemos Elimeleque o quê? Tomar uma decisão. Ele tem que fazer uma escolha para ir para um lugar. Elimeleque, o seu nome quer dizer, Deus é o meu rei. O nome de Elimeleque, Deus é o meu rei. Ele faz o quê, irmãos? Uma escolha. Todos nós, irmãos, todos nós temos que fazer uma escolha. Mas eu vou dizer para os irmãos, você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Prisioneiro das consequências. Então, irmãos, Elimeleque, ele não consulta o Senhor, para ver, irmãos, que onde ele precisa ir. A gente não vê Deus aprovando aquela escolha. Ele toma uma decisão, irmãos, de ir para onde, irmãos? Para Moabe. Moabe, ela era famosa. Ela era famosa por quê? Porque lá em Moabe tinha prosperidade e na terra do servo de Deus tinha fome e lá tinha prosperidade. Só, irmãos, que eu vou adiantar para vocês que era suposta prioridade. Ele vai para Moabe, mas ele não se preocupa em saber quem é Moabe. Moabe, irmãos, o que ela é? Ela é uma nação amaldiçoada. Como que surgiu Moabe? Moabe, irmãos, ela vem de um relacionamento incestuoso. Um relacionamento, irmãos, imoral entre Ló e a sua filha mais velha. Ali nasce Moabe. Ele não aprova isso, irmãos. Então, ele vai para Moabe, um lugar amaldiçoado. E o lugar que ele vai também, irmãos, é um lugar aonde é uma nação inimiga do povo de Deus, do povo de Israel. Ele vai para um território inimigo. Quando Israel vinha ali, irmãos, do êxodo, ali do Egito, Moisés pediu para passar ali no território de Moabe. Irmãos, em vez de levar água e pão, para ali, para o povo de Deus, o que é que eles fizeram? Eles guerrearam e eles não deixaram passar o povo de Deus ali em Moabe. E era, irmãos, também uma nação idólatra. Eles tinham, irmãos, deuses. Eles tinham quem? Astarte, Baal-peor. Mas ele tinha um Deus que era o seu padroeiro, que era Quemos. Quemos quer dizer o destruidor. Irmãos, era um Deus terrível. Era um Deus que ele exigia sacrifícios.
ele exigia sacrifícios de quê? De bois, de ovelhas. Mas, irmãos, sabe o que era pior? Que Quemos, que o Deus de Moabita exigia? Era sacrifício humano. Eu li uma história que dizia que Quemos, que o Deus de Moabita gostava muito era de sangue. Que coisa terrível, irmãos. Gostava muito de sangue. Certa feita, o rei de Moabe estava em aperto, estava numa guerra, estava perdendo. E sabe o que ele fez, irmãos? O rei tinha um filho, que era o seu sucessor no trono. E como ele estava perdendo aquela guerra, o que é que ele fez, irmãos? Ele sacrificou o seu próprio filho. É a nação aonde Elimeleque foi parar. Moabe é um lugar de prosperidade. Moabe ficava num planalto a leste do Mar Morto. Moabe, ela era muito conhecida por estar situada a uma altitude de quase 1.000 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. A região era bem favorável à produção agrícola. Em Moabe eram produzidos especialmente grãos, cereais, milhos, uva, e tinha também a criação de ovelhas. Em Moabe, irmãos, tinha um clima bom. E tinha, irmãos, reservas de água. Em muitos lugares da antiguidade, irmãos, não tinham água. Moabe, ela era privilegiada, tinha água. E lá, irmãos, Elimeleque foi morar com sua família. Moabe era um lugar onde as coisas estavam bombando. Era um lugar alto, lugar de fama, de ganho fácil, tinha chuva. Porém, era um lugar maldito. Hoje, Moabe é quem? Só uma curiosidade. Hoje, Moabe, irmãos, é a Jordânia, tá? Para quem não sabe. É a Jordânia. Então, irmãos, Elimeleque foi morar em Moabe. Mas, irmãos, ele não sabia o que estava esperando ele lá. O que ia abraçar Elimeleque. Ele chega ali, passa alguns anos, irmãos. O que acontece com Elimeleque? Ele morre. Agora, irmãos, Ruth está sem o quê? Seu rei. Deus é meu rei. Está sem o seu rei. Está, irmãos, desamparada e com 2 filhos. Naquela época, irmãos, o mundo era assim dos homens, né? Os homens que dominavam. Mulher, não. Agora, ainda mais mulher viúva. Mulher viúva, irmãos, está fadada o quê? A pobreza. Miséria. Agora a Ruth está ali com seus 2 filhos crescendo ainda e sem marido. Mas, irmãos, Ruth quer ficar em Moabe ainda. Ela ainda tem esperança. Quando, os filhos, quando a viúva tinha filhos, ela tinha uma garantia de sustento. E ela tinha os filhos, né? Ela falou, eu posso ficar aqui, que eu tenho os meus filhos ainda, né? Estou ainda aqui e posso ficar aqui ainda. E os seus filhos, irmãos,
eles casam-se, eles tomam mulheres moabitas. Um casa com Orfa e outro casa com Ruth. Mas, irmãos, nós temos Malom e Quilion. Eu acho interessante, irmãos, sabe o quê? O nome deles. O nome, irmãos, no passado eles tinham muita importância. Sabe o que quer dizer Malom? Malom quer dizer enfermo. Eu procurei saber e eu consegui achar. Malom, ele quer dizer enfermo, doente. Aí, no outro lugar, eu achei, o nome de Malom é doença, enfermidade. E o que sobra para Quilion? Quilion quer dizer fraco, débil, quase morto, definhamento. Quer dizer Quilion. Então, irmãos, com o nome desses, né? Noemi, ela perde o esposo e agora ela perde os filhos. Irmãos, vamos imaginar como que ficou, irmãos? Como que ficou, irmãos, o coração de Noemi? Quem já passou por isso, irmãos, que sabe, né? A amargura que ela estava sentindo, irmãos. Ela tem o que, irmãos? Ela tem percas materiais. Agora ela tem perdas emocionais. Ela agora, irmãos, ela está numa terra estranha. Está em Moabe, está sem os seus filhos. E ela está com as suas noras. Irmãos, Noemi, o seu nome, sabe o que quer dizer? Doçura. Noemi, o seu nome quer dizer agradável. Ela está, irmãos, amargurada, coração partido. Mas, irmãos, o seu nome, ele é diferente. Ele é agradável. Ela tem doçura. Irmãos, eu falei no início que no tempo dos juízes era um tempo de quê? De pecado, de idolatria. Mas, irmãos, isso não quer dizer que todo mundo está no pecado. A família de Elimeleque era uma família que temia Deus. Por que eu sei, irmãos? Eu sei pelos frutos de Noemi. Noemi era uma mulher de Deus. Noemi é uma mulher que não perdeu a esperança. Noemi era uma mulher cheia de fé. E na minha lição, na introdução, eu achei importante, que diz assim: mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi. Então, Ruth decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crise. Irmãos, Noemi era essa mulher que a sua companhia causava impacto. Como
eu sei, irmãos, que ela era uma mulher que causava impacto. A gente vê, irmãos, no decorrer da história. A gente vê aqui, irmãos, no relacionamento dela com Ruth. Ruth, ela é o quê? Ela é uma mulher idólatra. Que seguia ali os deuses ali da sua terra de Moabe. Mas, irmãos, o testemunho de Noemi foi tão impactante que, irmãos, ela fez uma escolha certa, ela passou para o Deus de Israel. Irmãos, sabe, a nossa vida, será que ela tem causado impacto na vida das pessoas? Será que nós temos, sabe, deixado Deus nos usar, sabe, irmãos, para transformar a vida das pessoas? Noemi, irmãos, era uma mulher, sabe, cheia de dificuldade, uma mulher com várias tragédias na sua vida, mas mesmo assim, irmãos, ela não deixou o seu Deus. Ela não perdeu a fé. Nos momentos difíceis, irmãos, o que nós não podemos perder? Nós não podemos perder a fé. A nossa lição nos diz que a fé, ela nos leva a lugares inimagináveis, a lugares que nós não imaginamos. Noemi, embora cheia de problema, mas, irmãos, era uma mulher que estava sempre falando com Ruth a respeito, irmãos, do Deus de Israel. Das maravilhas que o Deus de Israel tinha feito, o que ele fazia. E aquilo, irmãos, foi mudando, irmãos, a vida de Ruth. Ruth, irmãos, ela foi transformada pelo poder de Deus. Noemi, ela sai de Belém, mas, irmãos, faz um grande trabalho, ela consegue ganhar uma alma. E ela consegue ganhar uma gentia. E Ruth, irmãos, começa a servir a este Deus. E lá, irmãos, no fundo do poço, Noemi, irmãos, ela, lá, irmãos, lá em Moabe, ela é uma mulher atenta, ela é uma mulher ligada. De repente, irmãos, fica sabendo que na terra dela chegou a época da fartura. Ela está no fundo do poço. Mas, irmãos, o que é preciso agora, irmãos? O que é que diz o nosso título? É preciso recomeçar. É preciso recomeçar. E ela, irmãos, ela começa a recomeçar, a voltar. De Moabe até Belém, tem uma distância de 96 quilômetros. Não sei se é muito longe, né? Quem é motorista deve saber. É longe, João Elias? O presbítero Elias falou que é longe. 96 quilômetros. Então, irmãos, ela está indo com as suas noras.
Mas no caminho, irmãos, aquela mulher, né, agradável, ela despede das suas noras. E o que é que diz, né? Disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. E ela disse: o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantara a sua voz e chorar. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus. Não, primeiro é assim: o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. É a melhor decisão que Ruth fez. Servir o Deus de Noemi. Ruth, irmãos, é uma mulher de quê? Uma mulher de fé. Mulher decidida, de atitude. Ela deixa, irmãos, a sua mãe ali, ela deixa o seu pai, a sua pátria, e ela, irmãos, ela vai acompanhar a Noemi. Irmãos, ela vai cuidar de quem? Da sua sogra. Nós temos aqui, irmãos, Ruth prometendo tanta coisa, né? Mas, irmãos, Ruth é uma mulher que tem fidelidade. Tudo, irmãos, que ela promete, ela cumpre. Tudo que ela promete, ela cumpre. Uma mulher que tem fidelidade. Irmãos, que coisa boa, irmãos, ter fidelidade. Fidelidade, sabe aonde ela te leva? Ela te leva a lugares altos. Ela te coloca no topo. O nosso objetivo da lição diz assim, olha: ensinar que a fidelidade produz recompensa. A fidelidade, irmãos, tem recompensa, tem prêmio. Nós temos, irmãos, o caso de Daniel. Nós conhecemos a história e como que ele foi fiel. E ele, irmãos, ele foi longe demais. Ele, irmãos, ele interpretou sonhos de reis. E não foi um só, não. De Nabucodonosor, Belsazar, quando aqueles dedos escreviam na parede. Ele conseguiu interpretar. Mas, irmãos, não ficou só nisso, não. Irmãos, os eventos futuros, para quem Deus revelou, os eventos escatológicos, que aconteceram e que vão acontecer, foi para quem? Foi para um fiel que Deus revelou. Que coisa grande, irmãos. Vale um glória a Deus. Deus revelou para quem? Tinha essa virtude, que era fiel. Deus revelou para Daniel todos os impérios que viriam. Deus deu a interpretação. Então, irmãos, a fidelidade, o que ela diz? A verdade aplicada diz: a fidelidade
mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Fidelidade produz recompensa. E nós temos aqui nessa história, Ruth, irmãos, com tanto cuidado com a sua sogra. Irmãos, a gente vê naquele relacionamento uma cuidando da outra, uma querendo ver o melhor da outra. Noemi, irmãos, ela vai recomeçar. Mas nesse recomeço, Ruth vai junto. Ruth não vai deixar Noemi sozinha. Ela vê, irmãos, o estado de Noemi. Ela não perdeu a fé, Noemi não perdeu a fé, mas Noemi, irmãos, ela está com uma enfermidade na alma. Ela está despedaçada, ela está triste. Qual é o nome de Noemi, irmãos? O que quer dizer o seu nome? Doçura, agradável. Mas, irmãos, as adversidades foram tantas, as crises foram tantas, irmãos, o seu nome chegou a ser mudado. De doçura passou para a amargura. Que diferença, irmãos? Mudou o seu nome. Amargura. Mas, irmãos, ela vai recomeçar. Glória a Deus. Irmãos, ela não vai ficar do mesmo jeito. Elas não vão ficar na zona ali de conforto. Ah, eu vou ficar aqui, eu vou morrer aqui. Não, elas vão recomeçar. Irmãos, Noemi está passando dificuldade, mas para vocês que não vai ficar assim. Deus vai mudar. Deus vai dar o quê? O novo começo. Deus, irmãos, Ele estava trabalhando nessa história. Elas estão sofrendo. Noemi está sem o seu marido, está sem o seu rei, está sem os seus filhos. Ruth, né, está sem o seu marido, ela está nova, mas ela está viúva. Mas, irmãos, em todo o tempo, o Senhor esteve com elas. O Senhor estava cuidando delas. Irmãos, isso aqui vai terminar bem. Vai, irmãos, terminar bem. E olha, eu estou aqui servindo a Jesus e tenho o dedo delas. Hein, irmãos? Glória a Deus. Ali, irmãos, nós temos o quem? Viúvas. E eu dei uma lida, né, sobre a viuvez. Estudei sobre a viuvez no tempo antigo. E não era, irmãos, como nos dias de hoje. Nos dias de hoje, as viúvas, elas têm algum ganho. Tem ali, né, a previdência. Pelo menos, né, muitas, né, têm um salário mínimo. E naquele tempo, irmãos, estavam fadadas à pobreza, à miséria. Como que as pessoas olhavam as viúvas, irmãos? Aqui diz assim, a viuvez, assim como a esterilidade, era como que qualquer coisa vergonhosa e censurável em Israel. Isso, irmãos, que era a viuvez.
olhasse assim para uma viúva, já falava, essa aí é amaldiçoada. Mas antes, viúva e sem filhos, eu que não quero casar com elas, porque eu posso ser o próximo a morrer. Mas, irmãos, Jesus, ele tinha um cuidado tão grande, Deus tinha um cuidado tão grande com as viúvas. Nós temos, irmãos, a previdência, né, a pensão, sabe, para as viúvas hoje, né? Mas sabe, irmãos, que não começou agora, começou lá atrás? Começou, irmãos, com quem? Começou com o nosso Deus. E tinha na lei, irmãos, a lei da respiga. Tinham, irmãos, as roças, as lavouras. Mas, irmãos, os donos das lavouras, eles tinham que deixar o quê? Os cantos. Para quem, irmãos? Para as viúvas. Para os órfãos e para os estrangeiros. Aquilo, irmãos, aquilo que caísse no chão, os ceifeiros, eles não podiam pegar, tinha que deixar para essas três classes, para os pobres. Deus, ele estava sempre cuidando das viúvas. Nós temos, irmãos, na Bíblia, muitas viúvas, né? Engraçado que eu estava pensando em casa, eu não estou achando muita coisa sobre viúvo. Não estou achando. Eu só vi ali, irmãos, Judá, né? Judá ficou viúvo, não foi? Judá. Abraão. Mas tem muitas viúvas. E elas têm tão pouco, irmãos. Mas o pouco que ela tem dá para sustentar profeta. Vocês conhecem aquela história da viúva de Sarepta? Ela tinha tão pouco. Ela tinha, irmãos, alimento apenas para um dia. Mas, irmãos, quem sustenta profeta, irmãos, não precisa ter muito. Deus, irmãos, ele preparou um lugar para Elias ficar. Casa de uma viúva que tinha tão pouco. E aquele pouco, irmãos, sustentou Elias por quase 2 anos. Sabe, irmãos, o que Deus quer dizer com isso? Não vai olhar, a viúva não vai olhar ali para despensa, para o armário cheio, balde cheio. Ela vai olhar, sabe para onde? Olhar para a fonte. Vai olhar para a fonte que é Jesus. Irmãos, não podemos ter muito, podemos passar por momentos difíceis, mas, irmãos, Deus está cuidando. Em todo tempo, Deus, irmãos, Ele está cuidando, Ele está sustentando, Ele está abençoando. Nas crises, irmãos, aonde nós somos, às vezes, mais abençoados por Deus. Entenderam, irmãos? Nas crises, nós somos, às vezes, mais abençoados por Deus. E eu sou um exemplo disso. As maiores bênçãos que eu recebi não foram, irmãos, na bonança. Foram
nas crises. Nas crises é oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nas crises, irmãos, que nós somos mais abençoados por Deus. Irmãos, quando nós passamos pelas crises, né? Nós, irmãos, nós somos irmãos, mas detalhista. Nós conseguimos ver os detalhes que antes a gente não via. Nós somos, irmãos, lapidados por Deus na crise. E Ruth e Noemi, o que vai acontecer, irmãos? Elas vão deixar a terra de suposta prosperidade. Lá tinha muita coisa em Moabe, irmãos. Mas lá era um lugar de quê? De morte. Morte. E como ela é uma mulher atenta, ela vai, irmãos, em direção à bênção. Ela vai aonde tem fartura. E Deus, irmãos, Ele está preparando tudo. Ele está conduzindo tudo. Deus está guardando ela nesse retorno. E quando, irmãos, elas chegam ali, as pessoas falam, é essa a Noemi? Como que ela devia estar, irmãos? É essa? Não está nem parecendo com ela. De tão acabada, tão velha. Mas, irmãos, é hora de recomeçar, né? E ela não se deixa abalar, né? Ela fala que agora o nome dela é outro. Mas, irmãos, Deus está escrevendo uma nova história para Noemi e para Ruth. Deus, irmãos, vai preparar tudo. E Ruth chega ali, irmãos, ela não vai ficar o quê? Acomodada. Ruth, ela é uma mulher, irmãos, tem, irmãos, muitas coisas. Ruth, ela é uma mulher que tem caráter. Ela tem caráter. E o que é caráter, irmãos? Caráter é o conjunto de todas as qualidades boas ou más que determinam a sua conduta e como você age. Ruth é essa mulher de caráter. É uma mulher fiel. É uma mulher bondosa, generosa, que tem tanto cuidado com a sogra. E ela, irmãos, ela chega ali com humildade. Ela vai, irmãos, em busca, sabe, de alimentos. E aonde que ela vai, irmãos? Ela vai no lugar adequado. O que Deus preparou para Ruth em Belém? O que Deus preparou para cuidar de Ruth? Deus preparou, irmãos, o tempo adequado. Ela chega ali, estava tudo preparado. Deus preparou primeiro o tempo adequado, tempo da colheita. Tempo da colheita da cevada. Deus preparou o tempo e Deus preparou o lugar. Lugar adequado. E aonde, irmãos, que era esse lugar adequado?
o lugar adequado, irmãos, era as terras de Boaz. E Deus, irmãos, Ele preparou a pessoa adequada para ajudar Ruth. Foi quem? Deus preparou Boaz. Irmãos, Ruth foi trabalhar ali na lavoura de Boaz. Mas, irmãos, Deus preparou tudo para ela ali. Ali, irmãos, ela colhia os grãos que sobravam, ela colhia após os ceifeiros. Mas, irmãos, o dono daquela terra, irmãos, ele ficou sabendo da fidelidade de Ruth. Ele ficou sabendo, irmãos, como que ela cuidou de Ruth. E ele, irmãos, ele deu ordem, né? Para que os seus ceifeiros, irmãos, deixassem cair de propósito bastante grãos para Ruth recolher. Ele deixou Ruth tomar da sua água, andar com as suas criadas. Deixou ele tomar da sua água, comer do seu alimento. Irmãos, a fidelidade produz recompensa. E nós temos aqui, irmãos, né, assunto, o remidor. Tem o parente remidor. Ruth está viúva, né, irmãos? Mas ela tem um parente próximo. E esse parente próximo, irmãos, tinha um que não quis, né? Mas a gente tem um outro. E quem é esse outro? Esse é Boaz. Esse rico fazendeiro, irmãos. E como, irmãos, o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que recompensa a fidelidade. O que vai acontecer, irmãos? O que vai terminar essa história? Esse homem vai casar com Ruth. Vai casar com Ruth. Irmãos, essa história, irmãos, que benção essa história. O povo, irmãos, de Israel estava em pecado, não queria saber de Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele é lindo. O que é que Ele faz, irmãos? Deus, Ele pega uma moabita, Ele traz para o meio do seu povo. Ele traz aquela mulher que antes era idólatra e ela disse que vai servir o Deus de Noemi, irmãos, e ela o serve de coração. E Deus, irmãos, e Deus é um Deus que recompensa aqueles que são fiéis. Recompensou Ruth pelo que ela fez pela sua sogra. Deus permitiu que ela casasse com Boaz. Irmãos, e desse casamento, irmãos, vai sair coisa boa. Tem coisa boa aí. Eu falei para vocês no início, olha, eu estou aqui, mas tem resultado lá atrás. Amém, irmãos? Desse relacionamento, irmãos, vai nascer Obed.
Obed é o pai de Jessé. E Jessé é pai de Davi. E Jesus, ele veio da linhagem de Davi. Aquela mulher moabita, Deus trouxe, irmãos, para a linhagem de Israel, ali de Judá. O povo não queria viver no pecado, o povo de Israel. Deus trouxe gente lá de fora, converteu e mostrou para eles que Ele é um Deus, que Ele não faz acepção de pessoas. E ela foi o quê? Ruth foi a bisavó do maior rei de Israel. Um rei que não foi idólatra, um rei dependente de Deus, um Deus que Davi agradava a Deus e fez parte da genealogia de Jesus. Irmãos, vale a pena ser fiel. Eu li esse objetivo da lição, sabe? E eu falei para o Senhor, Senhor, me ajuda a ser fiel. Tem um versículo da Bíblia que os olhos do Senhor, eles procuram os fiéis da terra. Para quê? Para estar com o Senhor. Irmãos, saia daqui desta manhã, guarde uma palavra no seu coração. Quantas vezes eu ouvi dizer, né? A escola dominical é a melhor escola do mundo. E eu ficava pensando, como que ela pode ser a melhor escola do mundo? Se às vezes eu vou para a escola, é tanto falatório e eu não consigo escutar direito. Eu pensava assim, irmãos. Acreditem, o Senhor mudou meu coração, mudou minha maneira de pensar. Irmãos, aqui é a melhor escola do mundo, melhor que uma faculdade de medicina. Aqui, irmãos, o Senhor, irmãos, Ele está falando, Ele está cuidando, o Senhor está presente. O Senhor está falando conosco. E nós temos que ter essa virtude, fidelidade. E eu estou aqui, irmãos, e eu tinha estudado, né? Eu falei para o Rodrigo, né? Ó, eu estou estudando, mas eu não tinha dado a resposta para ele. Olha, eu estou estudando. E eu estou aqui, eu agradeço a Deus, mas eu agradeço a Ele. Sabe por quê, irmãos? Agradeço a Ele pela paciência dEle, pela compreensão. Ele me compreendeu. Eu estudei, mas estava me faltando, irmão, sabe o quê? É coragem. Eu estava assim com tanto medo, né? Medo de estar aqui na frente. E ele, irmão, e só me... Assim, falava só palavras boas, só me abençoando. E ontem eu falei para ele, olha, Rodrigo, eu não vou mais. Falei de tarde. Eu fui estudar, irmão, eu falei, eu vou ver como é que eu vou começar a minha aula. E eu fui estudar, irmão, eu não sabia nada, não sabia para onde que eu ia. Eu falei, não vou mais. Eu passei mensagem para ele, né? E cheguei de noite, irmãos, eu fui olhar, o Rodrigo não tinha visto ainda. Eu falei, poxa vida. E agora? Ele não viu? Ele não arrumou outro professor? E agora, o que eu faço? E eu comecei a estudar. Sabe, irmãos, eu comecei a estudar, mas eu desisti de novo. Eu não vou
E a lição falava, né? Ó, você tem que ser fiel. E eu falei, não estou sendo fiel. Senhor, eu vou falhar. Mas, irmãos, a gente corre, mas a gente não corre é de nós mesmos. A nossa consciência ali, olha, só nos acusando que nós somos pessoas fracassadas. Eu levantei umas 4 horas da manhã, falei, eu vou estudar. Levantei com dor de cabeça, eu vou estudar, mas eu não consegui estudar ainda. E eu fiz algumas coisas, era 7h30. Falei, eu vou dar uma lida na lição. 7h30. E Deus falou para mim assim, lembra o tanto que eu te falei contigo? Ó, confia, confia. E eu comecei, irmãos, assim, a estudar. E começou a chegar, assim, umas coisas, né? Como começar, como desenrolar. E eu falei, Senhor, eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo. Eu cheguei até assim, bem atrasada. Falei, eu vou assim mesmo, porque hoje eu preciso colocar em prática esse versículo, confiar, mas eu tenho que confiar lá no púlpito mesmo. Irmãos, eu cheguei aqui e agradeço a Deus por tudo. Eu estava, né, preocupada se eu ia preencher o tempo, né? Mas já está quase na hora de terminar. E obrigada pela oportunidade. Olha o que a gente ia perder se ela não vem dar aula, hein? Poxa vida. Deus é bom. Deus foi muito generoso com a igreja hoje pela manhã. Deus falou comigo, irmãos. Deus falou muito comigo. Não foi uma vez só, não. Foram várias vezes. Numa aula apenas. Eu não tenho nada a acrescentar, inclusive, mas Deus me traz à mente que a vida de Ruth é a tipificação da nossa vida, irmãos. Ruth era estrangeira, não pertencia ao povo de Deus. E quem de nós aqui pertencia? Éramos gentios, fadados à perdição eterna, completamente afastados da glória de Deus. Mas assim como Ruth foi trazido à convivência com o povo de Deus, o Espírito Santo de igual modo nos chamou a fazer parte do povo de Deus. Ruth estava desamparada, nós também estávamos. Um parente remidor cuidou daquela viúva desamparada, e nós desamparados que estávamos, um parente nosso também nos remiu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, que antes era unigênito de Deus e depois se tornou primogênito, porque Ele agora é o cabeça de todos nós. Boaz tipifica o próprio Cristo, né, que nesse livro de Ruth é um livro, um dos mais pequenos da Bíblia, talvez o menor do Novo Testamento, mas riquíssimo. Que mensagem poderosa. Deus te abençoe, professora. Tá? Em breve, novamente, vai estar aqui lecionando a todos nós. Aos irmãos da nossa igreja, eu quero agradecer por mais uma vez estarem aqui. Bom, a aula não está sendo transmitida ao vivo, mas a filmagem, né, vai ser disponibilizada depois na página da igreja. Então, eu quero agradecer a paciência de todos aqueles que aguardaram, né, o término da aula e, em seguida, verão essa aula na parte da tarde ou em dia oportuno. Tá? Deus abençoe a vida de vocês também. Quero somente pedir aos irmãos, aqueles que podem, né, aqueles que se prepararam para isso, não deixem de ofertar com a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Vamos fazer o seguinte, fiquem de pé, por gentileza. Vamos adorar o Senhor com um hino da harpa cristã. Enquanto isso, eu quero pedir a algum diácono que nos ajude a recolher as ofertas e, eventualmente, se alguém trouxe o dízimo também para entregar, pode depositar na salva. Bom, vamos orar rapidamente. Pai, nós pedimos que abençoe todos os nossos irmãos, ofertantes, dizimistas, as pessoas que de maneira muito grata e generosa, Pai, têm sustentado os trabalhos da sua casa com os seus recursos, Pai.
Que o Senhor possa abençoar sobremaneira sua casa, sua vida, suas finanças, seu trabalho, e que nunca falte nada a nenhum dos nossos irmãos. O Senhor é nosso sustento, mas o Senhor também tem nos dado a oportunidade de cooperar com o seu trabalho, com o reino e com a obra, Pai. Muito obrigado pela vida de todos os nossos irmãos que cooperam com esse trabalho e daqueles que hoje não podem, mas desejam, sonham em voltar a cooperar ou começar a cooperar, Pai. Abençoe a vida de todos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Ainda de pé, irmãos, rapidamente, vamos cantar o hino número 61 da harpa, que é um hino sugerido pela lição. Hino 61. Em todo tempo, irmão, o Senhor toma